nesse mundo tão difícil, né? Esse tempo que estamos passando, temos o privilégio de desfrutar da paz do Senhor. E dessa unidade, né? Como filhos de Deus, através da vigília, através do nosso irmão Glauber, que faz essas conexões. Enquanto a irmã estava orando, eu estava meditando aqui o privilégio que nós temos de ter alguma necessidade e ter um grupo com muita gente para nos ouvir, para interceder. No meu caso, que eu estou aqui em um país tão distante, você saber que tem milhares de pessoas que você pode se comunicar, né? E muitas vezes tem pessoas que não têm esse privilégio. Esses dias eu conversando com uma senhora e ela me dizia assim, eu estava passando por um problema tão grande e eu chegava na minha porta e olhava e dizia, por que ninguém passa? Por que ninguém me fala? Por que ninguém vem me ver para saber, para eu poder falar das minhas necessidades, né? Então, é um privilégio para nós estarmos aqui unidos e conectados através desse grupo. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e do Glauber pela iniciativa, né? Na verdade, estamos aqui, para quem não me conhece, no Peru, há 22 anos. Vim aqui com o meu esposo, abrimos uma obra. Infelizmente, faz 2 anos que ele partiu com o Senhor, e por decisão da igreja, dos meus filhos também, e acho que primeiramente de Deus, né? Estamos continuando aqui fazendo a obra do Senhor. Não tem sido fácil, não é fácil. Uma mulher está na frente de uma obra quando existe tantos obreiros varões, mas quando nós olhamos para a palavra, quando o Senhor disse que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, então ele não faz acepção de pessoas, né? Então, nada mais, estou continuando com aquilo que eu iniciei com o meu esposo, e a Bíblia disse que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, né? Então, estamos aqui essa noite, estou muito feliz de estar junto com vocês, e eu queria meditar um pouco no tema missões, né? Hoje, justo pensando, né, também nisso que a irmã falou, né? Que ela saía na porta dela e dizia, por que não passa alguém para que eu possa conversar e falar do que eu estou sentindo? Então, o apóstolo Paulo já via isso como um direito, né? Algo imposto pelo Senhor Jesus, pregar o evangelho, né? Mas para ele isso não era apenas um direito dele pregar o evangelho. Para ele era uma obrigação. E eu digo, quantas pessoas estão como essa mulher que falou para mim, né? E muitas vezes nós que temos a palavra, nós que temos a verdade, nós que temos a saída para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, porque nós temos, quando temos Jesus, temos tudo, temos a solução para todas as coisas. Amém? Eu costumo dizer que para todas as necessidades nós temos Jesus. Amém? Ele é nosso amigo, nele podemos confiar, já está provado cientificamente que a oração é cura, né? A oração é a maneira do qual não damos lugar à depressão, à ansiedade, porque quando nós oramos,
automaticamente estamos entregando ao Senhor todas as nossas cargas, as nossas ansiedades. Então, missões agora. Não é missões de dizer, não, vou participar de um congresso de missões e vou ser enviado. Não. A missão que Deus nos deu, que é de ir pregar o evangelho, que é de falar do amor de Deus, que é mostrar a porta, né? Porque Jesus é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, a vida, é o pão, a água. Para todas as necessidades, temos Jesus. Então, muitas vezes, somos egoístas, né? Muitas vezes não estamos compartilhando o melhor que temos na nossa vida, que é a verdade, que é o Senhor Jesus. Então, que nós venhamos entender que fazer missões, que cuidar do outro, cuidar da necessidade do outro, de amar o próximo, assim como chegou a salvação para a minha vida, eu devo desejar isso também para o meu próximo. Isso é demonstrar amor. O bem que eu quero para mim, eu quero que o outro tenha. A Bíblia disse que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, tudo que é de bom para mim, tudo que fez um efeito positivo na minha vida, na minha família, no meu trabalho, na minha vida financeira, em todos os sentidos da minha vida, eu devo compartilhar, né? Então, fazer missões, cuidar do outro, né, levar as cargas um do outro, isso deve ser a prioridade maior da igreja nesses últimos dias. Muitas vezes estamos tão ocupados em tantas outras coisas, até mesmo em tantas programações da igreja, que já não temos tempo de uma visita, já não temos tempo de um evangelismo, porque sempre uma e outra programação na igreja, uma e outra atração, e muitas vezes nos esquecemos que lá fora tem pessoas que estão atadas, estão aprisionadas em seus delitos, em seus pecados, escravizados, né, pelas correntes do inimigo, e não têm forças para chegar no templo. Então, nós, como igreja do Senhor, nós que já recebemos, né, essa incumbência, essa obrigação, essa tarefa de ir, de pregar, de ser testemunha de Jesus, não podemos nos calar. É uma necessidade que está aí eminente e temos que trabalhar, né, para que as coisas venham acontecer no reino de Deus. Então, quando nós falamos de missões, de evangelismo, né, não só nos dias de hoje, mas no tempo do Senhor Jesus, era a prioridade dele, né? Era a prioridade número 1 do Senhor Jesus, que o evangelho fosse pregado, né? Então, é uma tarefa suprema que ele entregou para a igreja. Então, todos nós que já desfrutamos disso, né, que já conhecemos a salvação, devemos semear para a eternidade, né? Esses dias eu estava meditando quando Maria, ela quebra, né, o vaso de alabastro, né? E ali tem aquele perfume caríssimo, que era comprado de gotinhas, que valia muito dinheiro, né? Alguns teólogos dizem que a quantidade de perfume que estava ali naquele vaso era o trabalho de um ano assim, né, para poder juntar aquilo. E ela não só derramou para que não ficasse nada ali, mas ela quebrou, quer dizer, já não guardava nada, tudo estava entregue para o Senhor. E podemos interpretar isso como nos dias de hoje, né? Sempre queremos reter algo, sempre queremos ter um tempo mais para nós, e falta essa entrega suprema, né, ao Senhor Jesus. Claro que trabalhamos, nós que temos filhos, temos que cuidar dos filhos, da casa,
Nós que dirigimos igreja também temos que dar conta disso, né? Mas tem coisas muito pessoais que o Senhor está contando conosco e devemos nos esvaziar de nós mesmos e entregar tudo para a obra do Senhor. Porque muitas vezes nos esmeramos tanto em nosso trabalho para que o chefe veja que estamos fazendo bem, que somos pontuais, que somos muito diligentes naquilo que fazemos, mas a Bíblia disse que há um tempo para todas as coisas, e muitas vezes não estamos dando o tempo suficiente, ou nenhum tempo, né, para essa entrega, que é essa tarefa de evangelismo e missões, né? Muitas vezes somos tão indiferentes à necessidade do outro, e não podemos ser assim, porque a Bíblia disse que como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo e não consigo amar o meu irmão que vejo, que estou vendo? Então, eu não posso dizer que eu amo a Deus e quando eu vejo meu irmão passar por uma necessidade, seja física, psicológica, econômica, espiritual, e para mim é indiferente. Ah, não, existe o pastor para isso. E não é assim. Claro que existe o pastor, existe os obreiros, existe os líderes, existe os grupos de apoio na igreja, mas de uma maneira pessoal, de uma maneira individual, eu tenho que fazer também a minha parte. E a Bíblia, quando diz que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo, então, tudo que eu quero para mim, tudo que eu quero para minha família, para os meus filhos, é o que eu devo desejar para o outro. Da mesma maneira, se num tempo de dificuldade eu gostaria que alguém me visitasse, que alguém me ligasse, que perguntasse por que eu faltei no culto, por que não fui o domingo. Então, da mesma maneira, eu tenho que me preocupar com outros. Então, muitas vezes, quando falamos de missões, pensamos que é algo grandioso, algo de outro mundo, que requer muito dinheiro, muito investimento e tudo, mas a missão local, ela está necessitando muito da nossa ajuda, da nossa entrega, né, do nosso desprendimento. A Bíblia disse que tudo terá um fim. Quando nós vamos ver aqui em Mateus 24, 14, Jesus, antes da sua ressurreição, ele já tinha falado sobre o fim de todas as coisas. Então, quando fazemos algo para a eternidade, não estamos fazendo em vão, porque a Bíblia disse que existe uma paga para todas as coisas. Ele não deve nada a ninguém. No caso de Maria, nesse caso aí, que ela estava ungindo a Jesus, ela fez algo sacrificial, que era para toda a eternidade, né? E muitas vezes nós fazemos tantas coisas que são terrenais, mas estamos esquecendo de fazer as coisas que realmente vêm refletir na eternidade. Amém? Então, que nós venhamos, né, trabalhar para o Senhor, receber como algo supremo de parte de Deus, quando o Senhor fala que devemos ir. Podemos ver isso aqui em Mateus capítulo 28, 19, Marcos 16, 15 também, o Senhor fazendo aí a grande comissão, né, dando a grande comissão aos seus discípulos, que hoje essa comissão é para nós também, e também em Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, são várias referências onde o Senhor está comissionando os discípulos, e automaticamente nós, como discípulos de Cristo, como servo de Deus, como conhecedor da palavra, como coerdeiro da grande salvação, né, não podemos... de uma maneira popular, falando, né, fazer a vista grossa a essa tão grande tarefa que é pregar a palavra de Deus. Quando vemos aqui em João, capítulo 4 e versículo 35, quem tiver,
pode ler o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo... Eu já tenho deixado aqui separado. João 4 e o 35, que nos diz assim... A minha luz aqui não me ajuda muito. 4:35, que diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Nós sempre achamos que vamos ter a oportunidade de fazer algo depois. Só que a Bíblia nos disse que o dia de amanhã não nos pertence. Quantas vezes você já disse assim, não, depois eu visito fulano, não, depois eu ligo para fulano, não, depois eu vou ver fulano. E de repente já não houve mais a oportunidade, porque nós não somos donos do tempo. E quando se refere a ajudar alguém na sua necessidade, não podemos deixar para outro momento, não podemos deixar para outra hora. Eu quero contar para vocês aqui um testemunho particular, que isso me ensinou muito. Eu acho que Deus permitiu, e já foram 2 vezes. Logo quando eu aceitei Jesus, e uns 4 anos atrás. Logo quando eu aceitei Jesus, o Senhor me mostrou que eu deveria ir no hospital até às 3 da tarde visitar uma pessoa. E aí, como nessa época eu era jovem, eu tinha 16 para 17 anos, então eu digo, não, eu vou limpar a casa, fazer as coisas, cheguei do colégio, uma coisa, outra, e eu tinha que pegar uma Kombi para andar 16 quilômetros para chegar num lugar para visitar a pessoa. Mas deixei outras coisas como prioridade, era menina, inocente. E quando eu ligo para a esposa da pessoa, eu digo, olha, eu já estou chegando aí, isso era 3h30. E ela disse assim, Milena, meu esposo faleceu 3h05 da tarde. Então, aí eu pude ver que muitas vezes a gente quer controlar o tempo, só que nós não controlamos o tempo, não é nosso. E eu me senti muito mal, mas eu sei que se Deus tinha propósito de salvar aquela pessoa, ele usou outro meio, outra pessoa, mas eu deixei de fazer aquilo que Deus tinha me comissionado a fazer. E aqui, outro dia, 4 anos atrás, mais ou menos, fui na padaria, quando eu voltei, eu vi um rapaz na sacada, assim, tinha uma grade, e ele estava com os braços assim, e um semblante muito triste, muito angustiado, e Deus me incomodou e disse, prega para ele. Eu digo, Senhor, outro dia eu venho, agora eu estou indo, né, eu não conheço quem é, não era meu vizinho, está a uns 5 minutos da minha casa, é uma padaria que está um pouco longe. Eu digo, depois eu venho com um grupo de irmãos, ou com um grupo de visita, ou com algum obreiro, e terminei deixando. Uns 4, 5 dias depois que eu volto na padaria, porque eu não ia lá todos os dias, porque é longe, tinha que pegar a moto para ir. O que é que eu encontro lá? Um velório, nessa casa. Né? Então, são experiências que dói muito, porque você deixou de fazer. Eu sei que a obra de Deus não foi deixada de ser feita, porque Deus ele pode usar quem Ele quer, mas muitas vezes nós perdemos a oportunidade de ser instrumento de Deus por achar que sempre vai haver um tempo, sempre vai ter uma oportunidade, ou que muitas vezes, né, aquilo é da nossa mente, do nosso coração, não foi Deus que falou, né? Então, nós não podemos ter nossos ouvidos tapados à voz do Espírito Santo, não devemos ter nosso coração endurecido à necessidade do próximo. Uma vez que nós conhecemos o Evangelho, que desfrutamos da plenitude de estar na presença do Senhor, isso deve ser compartilhado.
Isso deve ser compartilhado. Muitas vezes eu digo, como é fácil para a gente ver uma frase no Face e compartilhar. E aí, os milhões de amigos que temos e outros mais, porque sempre compartilhamos para o público, não só nossos amigos, mas outras pessoas que são amigos, nossos amigos também estão ali vendo. Eu digo, e por que temos tanta dificuldade de falar de Cristo, de compartilhar Cristo com outras pessoas, seja no ponto de ônibus, seja no assento do ônibus, seja em uma fila de banco, na circunstância que Deus te deu, de repente, para você estar ali em um hospital. Muitas vezes Deus não quer enfermar a tua família, o teu filho. Deus só quer te colocar em um lugar onde você seja instrumento de bênção. Porque Ele tem um propósito para cada coisa. Não é que Deus queria que teu filho ficasse internado, que tua esposa passasse mal, que você estivesse naquela fila ali, daquele posto de saúde, ou daquele hospital, ou não sei de onde, né? Não é porque Deus queria nos ferir, não, Ele proporcionou, de repente, uma oportunidade de não nos calarmos, de falar do grande amor de Deus. Então, assim como Maria, que ungiu Jesus, né, para todo aquele tempo que ele ia passar, do sacrifício, da morte, de tudo. Então, sabemos que ali foi uma oferta sacrificial, e todos os dias temos essa oportunidade de oferecer a Deus uma oferta sacrificial. E o bom de tudo, que não é aqui, não é para o momento, é algo para toda a eternidade. Então, quando nós investimos no reino de Deus, com as nossas finanças, com aquilo que nós trabalhamos, que nós temos, né? Existe uma recompensa. Quando nós oramos, existe uma recompensa. A Bíblia diz que Jó obteve tudo que ele havia perdido quando ele orou pelos seus amigos. Então, orar um pelos outros, há uma recompensa. Ofertar, há uma recompensa. Em Coríntios, disse que o povo tinha ali uma escassez, uma necessidade muito grande, mas eles pediam, dá-nos o privilégio de fazer algo pela obra de Deus. Quer dizer, eles não tinham muito, ou alguns não tinham nada, mas eles queriam ter o privilégio de dar alguma coisa, de fazer alguma coisa pela obra do Senhor. E isso tudo aqui é terrenal, né? Mas o que é eterno é quando você compartilha do amor de Deus, compartilha do sacrifício de Jesus, quando você fala de uma eternidade, de uma salvação, de um preço que ninguém podia pagar, de um amor que é tal, um tamanho tal, quer dizer, que não se pode medir, de tal maneira, quer dizer, é muito grande, não tem como medir. Então, quando falamos de tudo isso, falamos para a eternidade. É algo que vai estar para a eternidade. Estaremos na eternidade, né? Então, que nós venhamos tomar essa missão que o Senhor nos deu de ir, de pregar, de falar do amor de Deus como uma prioridade nossa, porque nós somos a igreja. Então, a prioridade minha e sua como igreja do Senhor é compartilhar Jesus. Porque muitas vezes vemos a pessoa sorrindo, vemos a pessoa festejando aniversário, vemos a pessoa no Face com as fotos bonitas, em viagens, em tudo isso. Só que esquecemos que no coração do homem existe um vazio, que é do tamanho de Deus, que um casamento, que uma festa de aniversário, que um bolo, que um vestido, que uma viagem, que um bom trabalho, que uma casa mobiliada, que uma boa comida na mesa, não enche o vazio. É por isso que a gente vê tantas pessoas que têm tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Ah, não, de overdose, se matou, se aquilo, por quê? Porque ele tinha tudo, mas também faltava tudo. Porque quem não tem Jesus
não tem nada. E esse vazio no nosso coração é do tamanho de Deus e só Deus pode preencher. O irmão Damião está falando assim, já encerrou meu horário? Amém? Não? Amém. Mas eu não quero que ser cansativa nessa palavra, é só um alerta para os dias de hoje, né? Até nós mesmos, ultimamente eu tenho refletido isso, estou aqui como pastora da igreja e tudo, e muitas vezes a gente se preocupa, o ministério de louvor ensaiar isso e aquilo, o ministério de dança e a coreografia, e estamos aí buscando a música, e o coral das irmãs, o coral de não sei o quê, festa de encerramento de trimestre da igreja, café da manhã no encerramento de trimestre de escola dominical, e estamos envolvidos em tantas coisas, em tantas programações, e muitas vezes esquecemos que existem pessoas fora, não, que não está desfrutando dessa plenitude, que estão aí aprisionadas, que estão apáticas, que estão clamando. Eu sempre digo, para nós chegarmos na igreja, no templo, né, porque a igreja somos nós, no templo, para cultuar a Deus, só Deus sabe o quanto Ele lutou em nosso favor para que chegássemos ali. Porque a carne mesmo, a tendência é pegar um controle, sentar no sofá, mirar uma série, olhar uma série, ver um programa favorito, ou dormir, ou visitar um familiar, ou está muito calor, vamos na praça, tomar um açaí. Aqui não tem açaí, infelizmente, que pena, né? Mas geralmente as programações são assim, porque é a carne, né? Mas quando nós damos lugar a que Deus venha trabalhar na nossa vida, que o Espírito Santo venha fazer essa obra extraordinária, como esses dias estamos tendo o curso na igreja sobre o fruto do Espírito Santo, né? E aí eu estava falando que o fruto é uma só coisa. Aí eu estava explicando que é como uma tangerina, né? A tangerina é um fruto, e ali tem vários gominhos, e ali é o amor, a paz, o gozo, a paciência, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, né? Então, tudo está ali englobado, e quando nós procuramos nos encher do Espírito Santo, automaticamente vamos nos enchendo desse fruto, né? E quando falamos do amor, né, é o amor ao próximo, é o amor de Deus para com os outros, é o nosso amor para com Deus, e é isso, né? Engloba tudo. Então, quando nós tomamos o ID de Jesus como uma prioridade, automaticamente nós vamos fazendo a lição de casa, né? Nós vamos fazendo a lição de casa. Quer dizer, não é só estar tão envolvido, involucrado ali em coisas ali nas quatro paredes, mas começarmos a sair, porque existem pessoas fora que realmente estão clamando, né, por alguém que os ouça, por uma oração. Esses dias mesmo eu estava em um grupo e coloquei, né? Eu digo, irmãos, toda quinta-feira, não, são pessoas de várias igrejas que estão nesse grupo, porque eu sou coordenadora das irmãs de 7 igrejas diferentes, 7 igrejas unidas, e aí trabalhando juntos, mas cada um sua denominação, cada um independente, mas as damas estamos trabalhando juntos, e eu sou a presidente das damas, então falando para ela que aqui na igreja, toda quinta-feira, temos uma jornada de oração, e no privado a irmã disse, pastora, graças a Deus que a senhora falou isso, onde é a sua igreja, me dê o seu endereço, eu preciso ir orar. Né? E aí eu não conhecia, foi a oportunidade para conhecermos, porque por mais que eu seja presidente, então
muita gente, são mulheres de 7 igrejas, para que eu possa memorizar e saber que cada uma não deu tempo ainda, desde o ano passado, mas ainda não deu tempo. E eu digo, gente, não é só lá fora, até dentro da igreja tem pessoas que estão necessitadas de um tempo, de alguém que ore por elas, que ouça, né? E aí, quando terminamos a oração, ela veio na oração da parte de 3 às 4, e porque temos, durante todo o dia, vários horários, ela disse, obrigada, pastora, por ter convidado, eu precisava vir, eu sinto agora paz, né? E então, a minha palavra, né? O meu chamado é que venhamos olhar com um olhar de misericórdia para quem está do nosso lado, para o nosso vizinho. De repente, temos tanta oportunidade de dizer ao nosso vizinho, sabe que deixa eu levar teu filhinho na escola dominical domingo e matricular essa criança, porque o coração da criança, ela é uma terra fértil, e tudo que a gente semear vai produzir. Então, o coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, se nós chegarmos com a palavra de Deus, porque as crianças, irmãos, por natureza, elas amam a Deus, elas amam a Jesus. Tem famílias aqui na igreja que diz assim, pastora, a gente não dava prioridade à escola dominical, mas bastou meus filhos virem uma vez para eles não acordam durante a semana para ir para a escola. É um sacrifício, a gente tem que acordar, mas para a escola dominical, eles não nos deixam mais dormir. Começam a fazer barulho, vão e tomam banho e se vestem de qualquer maneira, e está ali, já estamos prontos, e não nos deixa descansar, porque tem que vir para a escola dominical. É porque isso é nato da criança, ele ama Deus, ele ama Jesus. E quando nós, como crentes, que conhecemos a palavra, que chegamos para um vizinho, que sabemos que aquela criança, aquele adolescente tem uma tendência a, vamos dizer assim, a perder-se no mundo, né? Irmãos, está nas nossas mãos livrar a alma daquela criança, porque nós temos os meios, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. A Bíblia disse que nós devemos ensinar a criança no caminho, para que quando ela seja velha, não se desvie. E muitas vezes é indiferente para nós, estamos ali com um carro vazio, que dá lugar para 2 crianças, 3 crianças, mas o que importa, não tem que nos importar sim. Porque essa criança que você levou para a igreja hoje, mesmo que mais adiante ela chegue a se desviar, mas lá na frente ela nunca, nunca vai esquecer que um dia a boa semente foi semeada no seu coração. Que não sejamos indiferentes, né? Muitas vezes temos a possibilidade de dizer para a professora dos adolescentes, sabe o que? Cada último domingo do mês eu quero vir aqui, eu quero trazer um lanchinho para os adolescentes, ou para os pequenininhos, ou um bolinho para os aniversariantes. É compartilhar, irmão, não só a palavra, mas tudo aquilo que temos para o crescimento do reino de Deus. O Senhor está contando conosco. Nós temos a condição, nós temos tantos amigos, tantos vizinhos, que poderíamos, muitas vezes eles não vão, mas as crianças vão, e no momento que as crianças forem, que em pensar participar das atividades da igreja, automaticamente, pai, eu tenho uma apresentação domingo à noite, o pai também vai ver, porque a criança está cantando no coral das crianças, é no dia das mães, tem ali uma coreografia, um acróstico, não sei, uma programação, e ali vai envolvendo, e quando estamos vendo, estamos sendo captadores de almas para o reino do Senhor, pescadores de homens para o reino do Senhor.
né? Pregadores do Evangelho para o reino do Senhor. E muitas vezes estamos omissos a essa grande comissão. Que o Senhor venha tocar em nossos corações, os que já estão fazendo, façam melhor todavia. A Bíblia diz que somos como a luz da aurora, que vamos brilhando, brilhando até ser dia perfeito. E eu tomo esse versículo para todos os sentidos da minha vida. Em tudo, eu não posso ficar estacionado aí meia-noite. Eu tenho que seguir, fazer melhor. E aí, quando dá 6 da manhã, 7, aquele sol lindo, onde você já não tem mais medo de caminhar, onde você já pode começar com suas atividades, pode sair e tudo. Por quê? Porque você não estacionou. Então, muitas vezes vai chegar a meia-noite na tua vida, que é um tempo de solidão. Ah, mas eu estou sozinha fazendo isso, ninguém me ajudou, ninguém está vendo, o pastor não reconhece. É eterno o que estamos fazendo, e não é aqui o nosso galardão, não é aqui a nossa recompensa. De repente, quando o homem começar a dizer que está bom, que está bonito, vamos ficar vaidosos, Deus sabe do nosso coração. Façamos mais ainda, porque o Senhor está vendo, e o que estamos fazendo não é para esse tempo, é para a eternidade. Que Deus abençoe cada um por essa palavra de reflexão. E aqui, para terminar, eu quero deixar aqui em João, capítulo 16. A minha Bíblia tem a folha muito fininha, eu fico com pena de amassar. Capítulo 16 e o versículo 8, que diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém? Então, o Senhor vai vir por uma igreja. A Bíblia diz que o Senhor está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E desde quando nós servimos a Deus e temos um coração agradecido por tudo quanto Ele já fez na nossa vida, automaticamente nós não conseguimos nos calar. Nós não conseguimos ficar de braço cruzado. Nós não conseguimos retroceder. Pelo contrário, sempre fazendo diligentemente como para o Senhor. Quando nós recebemos essa grande comissão e temos esse coração agradecido diante de Deus, venha o que venha, passe o que passe, né? Por tudo que nós fazemos de uma maneira relevante, sempre vai ter um levante, sempre alguém vai se levantar. Aquele que nunca fez nada, sempre vai dizer, ah, não, mas se fosse assim, seria melhor. Nunca fez nada, mas porque o outro está fazendo, sempre tem uma crítica. Justo no caso de Maria, né? Quando ela quebrou, o povo estava ali, os discípulos e tudo. Aí Judas vai e diz, mas tão caro, né, esse perfume, por que não vendeu e deu aos pobres? Então Jesus o repreendeu e disse, não, porque os pobres vocês vão sempre tê-los aqui. Ela fez algo para a eternidade, ela fez algo para mim, eu não vou estar aqui sempre. Então, a igreja do Senhor não vai estar aqui sempre. Não sabemos quando o Senhor virá por nós. Alguns já foram. Alguns vão esperar o arrebatamento, outros não chegarão. E o Senhor vai vir por nós e Ele vai pedir, né, conta. E Ele vai dizer, mostra tuas mãos, o que tens feito, né? A Bíblia faz uma pergunta, se hoje pedirem a tua alma, o que tem preparados e para quem será? Muitas vezes a gente prega isso para um ímpio, mas para nós também que conhecemos essa verdade, muitas vezes estamos omitindo. Ah, não, tanto tempo eu já limpei a igreja, que outros façam em meu lugar.
Ah, não, tanto tempo foi eu que arrumei a mesa da Santa Ceia, que fiz o pão, agora que outros façam em meu lugar. Ah, não, tanto tempo eu que levei a direção do culto matutino de 5 horas da manhã, agora que outro tem essa chave, que outro abra. Irmãos, se outro quer buscar a oportunidade de fazer algo para Deus, que ele procure, mas nós não podemos dar o privilégio que é nosso para outros fazerem. Porque o que mais nós pudéssemos fazer para o reino de Deus não seria nada comparado ao tão grande preço que o Senhor pagou por nós, pela nossa salvação. Amém? Como pagaríamos? Não existe como pagar. Então, servir a Deus não é uma obrigação, servir a Deus é um privilégio, e assim que temos que receber isso com muita gratidão no nosso coração, que o nosso coração sempre esteja agradecido por poder ser chamados filhos de Deus, herdeiros, sacerdócio santo, povo escolhido, né? Sacerdócio real, um povo escolhido por ele, e que devemos levar essa palavra que transforma, essa palavra que restaura, essa palavra que prepara o homem para a vida eterna, para encontrar-se com o Senhor, né? E não podemos nos omitir. Então, que venhamos ter isso como uma tarefa, uma prioridade para a nossa vida, até que o Senhor venha. Amém? Porque quem irá? Quem falará? Se não eu e você, que já desfrutamos de todos os benefícios de ser chamados das trevas para a maravilhosa luz, né? Tem pessoas que não vê como algo grande, diz assim, não, mas quando eu aceitei Jesus, eu nunca tinha matado isso e aquilo. A Bíblia diz que o Senhor, olhando para a terra, não havia nenhum justo. A diferença do pecado não me faz menos pecador. De repente, o meu pecado é de adultério, o outro já é de rebelião, o outro... Quer dizer, não é porque eu não pequei esse pecado específico que eu não estava destituído da glória de Deus. Estava sim, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. Amém? E devemos proclamar que somos salvos, que somos filhos de Deus e que temos uma riqueza imensa em nossa vida, que podemos compartilhar com todo mundo e nunca estaremos pobres, porque é o Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado pelo convite, pelo irmão Damião que está aí na direção, por cada uma dessas carinhas que estou vendo. Que Deus abençoe vocês de uma maneira extraordinária, grandiosa, só Ele sabe fazer. Amém? Eu não sei se Glice está por aí, essa preciosa serva de Deus. Que Deus abençoe cada um.